Quanto um prestador de serviço ele paga de imposto no Simples Nacional? Será que é o melhor regime tributário? Quais são as vantagens? Então, fica aqui nesse vídeo que eu vou falar quais são a tributação do serviço no Simples Nacional. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Então, a nossa aula de hoje, né, na verdade, é nosso vídeo, né, é voltado para a gente entender se realmente compensa ser Simples Nacional sendo prestador de serviço ou não. E então, durante esse vídeo, eu vou trazer aqui alguns pontos que pode ajudar você a ter o entendimento e a tomar a melhor decisão. Dito isso, vamos para o nosso slide aqui que eu preparei para que possamos ser de formas direcionadas aqui e ter um maior aproveitamento. Então, eh, na questão do Simples Nacional, não existe uma alíquota única para o prestador de serviço. O que que a gente vai entender hoje aqui? Como que o KENAI ele vai definir o anexo do Simples Nacional, porque cada anexo tem sua alíquota ali, então a gente entender essas particularidades, entender a alíquota nominal e a alíquota efetiva, porque tem muita diferença. Às vezes você pode até se assustar quando você consulta os anexos e vê lá uma alíquota e se assusta por essa alíquota e até toma a decisão, o Simples Nacional não é o melhor regime tributário para mim. E às vezes você está tomando essa decisão de forma equivocada. Existe outra estratégia também que é a questão do fator R, e muitos prestadores de serviço não fazem o uso desse benefício, muito prestador de serviço não usa o fator R como um mecanismo de pagar ali um menor imposto. E por fim a gente falar aqui como planejar e pagar só o que é devido. Então esse é um resumo do nosso vídeo aqui inicialmente, e antes da gente começar aqui com o conteúdo para valer, eu quero falar para você, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui nesse canal, porque toda semana eu publico conteúdo sobre contabilidade, gestão financeira, Simples Nacional, planejamento tributário. Então já se inscreve agora nesse canal, já ative o sininho para que você possa ser notificado toda vez que surgir um vídeo novo no canal. Então, dito isso, vamos para o nosso conteúdo de hoje, porque o objetivo aqui é trazer o máximo de clareza e ajudar você, empreendedor, a tomar as melhores decisões. O KENAI e o anexo e a alíquota. Então, primeiro nós precisamos entender que esse conjunto eles estão interligados. Então, para você identificar qual é o anexo, você precisa entender qual é o KENAI. Então, se você está pretendendo abrir um CNPJ neste momento, então é importante você definir o KENAI, porque ele pode influenciar na tributação da sua empresa. E a gente entender sobre a alíquota nominal e a alíquota efetiva. O que eu preciso que você entenda? Preciso que você entenda que o Simples Nacional ele é composto por anexo. Hoje, atualmente, temos 5 anexos. Então, o Simples Nacional ele tem o anexo 1, que é o anexo de comércio, ele tem o anexo 2, que é indústria, o 3, que é serviço, o 4 é serviço, porém ele tem uma particularidade que é a questão do INSS à parte, e o anexo 5, que também é serviço, mas porém a maioria das atividades do anexo 5 ela pode usufruir da questão do fator R e vir para o anexo 3. Porém, isso tem que ser feito de maneira planejada, tem que ser feito de maneira estratégica. Então, o que acontece? No anexo 1, a alíquota nominal, que é o comércio, ele vai de 4% a 19%. Na indústria, ele vai de 4,5% a 30%. No serviço, anexo 3, a gente está falando de uma alíquota de 6% a 33%. No anexo 4, nós temos ali a questão da alíquota de 4,5% a 33%. E o anexo 5, nós começamos com a alíquota de 15,5% a 30,5%. Então, a maioria das atividades que se enquadram no anexo 5, ela pode fazer uso da questão do fator R. Então é importante você ter um bom planejamento tributário para que você, em vez de começar pagando 15,5%, você comece pagando 6%. Então é uma diferença muito grande. Então é importante você ter um bom planejamento tributário para que você possa tomar a decisão de fazer isso de forma estratégica e ter uma alíquota menor. Um ponto importante, que é a questão da alíquota nominal e a alíquota efetiva. Então, anteriormente, eu mencionei para você as alíquotas nominal de cada anexo. Por quê? Cada empresa, ela vai ter uma alíquota ali diferente. Então, mas como assim? Por que uma alíquota nominal e uma alíquota efetiva diferente as empresas podem ter? Porque elas vai depender do faturamento. Então, aqui tem a fórmula, se você quiser praticar para você encontrar como que você
localiza a sua alíquota efetiva. A fórmula é: a alíquota efetiva é igual a receita, o RBT12. O que é o RBT12? É a receita bruta dos últimos 12 meses, vezes a alíquota nominal, que é a alíquota que vai estar nos anexos. Cada faixa de faturamento vai ter uma alíquota nominal. Quando você consulta a questão dos anexos, você vai ter lá uma parcela a deduzir e, por fim, você vai dividir por 12. Então, assim, você encontra a alíquota efetiva de imposto da sua empresa. Então, é importante você se atentar a esse detalhe, que o faturamento ele vai influenciar na alíquota. Por quê? O Simples Nacional ele é composto por faixas de faturamento. Então é importante, o que pode acontecer? Não é todo mês que a sua alíquota ela vai ser o mesmo, porque se um mês você fatura um valor e no outro você fatura um valor diferente, então sua alíquota ela pode alterar. Então por isso que eu trouxe a fórmula aqui para que você possa entender realmente qual é a alíquota que você tem de tributação. Então é importante porque você entender isso, porque muita gente, quando vê lá as questões das alíquotas nominais em 33%, em 15,5%, assusta porque é uma alíquota alta. Porém, você precisa fazer o cálculo para que você possa encontrar a alíquota efetiva do seu negócio. E talvez não ser tão assustador como você pensa quando você olha lá na primeira vista. Então, qual é o meu conselho? Sempre consulte a alíquota efetiva da sua faixa antes de precificar ou tomar decisões. Então, você precisa sempre estar olhando a questão dos seus impostos. Então, se você não tem uma contabilidade que é ativa, que te entrega essa informação mês a mês, é importante você fazer esse acompanhamento, porque para você precificar, para você tomar decisão, a alíquota efetiva ela vai influenciar. Então, é importante você ter isso em mente. Dando sequência aqui no nosso conteúdo, o que acontece? Quando eu comentei sobre a questão do faturamento. Então, duas empresas, elas podem ter o mesmo faturamento e elas podem ter valores a pagar diferente. Então, aqui tem duas empresas, uma empresa do segmento de consultoria de TI e outra empresa uma clínica de estética. O que acontece? Ambas faturando 15 mil, que seria a primeira faixa. E o que acontece? Nesta questão, a clínica, ela também faria parte do anexo 5, mas devido à questão do fator R, o que é o fator R? O fator R, ele é a folha salarial, as despesas com folha de pagamento, prolabore. Se elas for inferior a 28%, a empresa permanece no anexo 5. Porém, se for superior, ela passa ali para o anexo 3, tendo uma tributação menor. Então, por isso, é importante ter um bom planejamento tributário e entender isso, porque a maioria das empresas de serviço, elas começam no anexo 5, então por isso que é importante entender a estratégia do fator R, fazer um bom planejamento para que você possa pagar ali a menor alíquota possível. Então, a empresa de TI, ela faturando 15 mil, e ela tendo um fator R inferior a 28%, o que acontece? Ela vai ficar no anexo 5. Então, se ela fica no anexo 5, o que vai acontecer? A alíquota ela começa em 15,5. Nessa situação, então, seria o quê? Seria os 15,5 vezes o faturamento, que é 15 mil, que daria um imposto de 2.325. Já a clínica de estética, tendo um bom planejamento ali e tendo o fator R acima de 28%, ela já começaria em 6% de tributação do Simples Nacional. Então, olha a diferença. Uma pagaria 2.325 e a outra empresa R$ 900. O que isso aconteceria? Para a segunda empresa, é uma diferença de 1.425 devido ao fator R. Então, é importante ter um bom planejamento, fazer uma boa estrutura ali de despesas da questão de prolabore. É importante você ter um planejamento para que realmente se torne algo que realmente vai fazer a diferença na sua empresa. Então, o fator R ele pode ser a chave para você economizar com o seu imposto. Porém, isso você não... vou definir X valor aqui de prolabore e com isso eu vou ficar acima dos 28.
tome cuidado, porque não é tão simples como parece, né? Então, assim, a folha de pagamento tem que estar acima de 28%. Então, por isso que requer um bom planejamento tributário para que realmente você possa ter vantagem. Porque já aconteceu de chegar empresas aqui para nós que está com um prolabore muito alto, só para cumprir ali com a questão do fator R, e por fim, final das contas, a gente avaliar e a empresa não tá sendo vantajoso da forma que está sendo trabalhado. E a gente buscar reformular ali com o dono da empresa, a forma que foi passada, para que a gente traga ali a economia para o cliente. Então já aconteceu isso. Então por isso que eu alerto você, não é simplesmente aumentar o seu salário para que o seu prolabore represente 28%. Requer um planejamento, você entender um todo da sua empresa para que realmente se possa ser algo que vai gerar uma economia para você. Então como que se calcula a questão do fator R? A questão do fator R é o quê? É a folha de pagamento dos últimos 12 meses dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses. Se for inferior a 28%, não se aplica a questão da redução para o anexo 3. A empresa permanece no anexo 5, pagando 15,5% a 30,5% de imposto de alíquota nominal. E se porventura a folha for superior a 28%, aí sim a empresa ela pode ir para o anexo 3 e ter uma alíquota ali nominal de 6% a 33%. Então é importante você ter um bom planejamento tributário e uma boa assessoria contábil para que você possa realmente pagar o menor imposto possível, não simplesmente tomando decisões, não, minha folha de pagamento tem que estar maior, e às vezes não é a melhor estratégia. Então é importante às vezes ter esse ajuste na folha de pagamento, mas porém até que ponto que esse ajuste é vantajoso, até que ponto você fazer essa mudança vai realmente beneficiar o seu imposto final, porque tem outros fatores que você deve avaliar, a questão contribuição de INSS, a questão de retenção de imposto de renda. Então, é importante você fazer toda uma análise. Então, aqui um exemplo, né? A empresa ela tem aqui uma receita de 12 meses de 200 mil, uma folha de 40. Ela tem um percentual da folha de 20%. O que acontece? Ela vai continuar no anexo 5. O que acontece? Se a empresa ajustasse o Prolabore, eh, e aumentasse ali, tivesse uma folha de 56 mil, a empresa já poderia ser tributada no anexo 3. Porém, é importante fazer um planejamento e entender se realmente está sendo vantajoso ou não ter esse reajuste no Prolabore, tá bom? Então, a questão do planejamento tributário na prática, o que você precisa entender e colocar para você fazer. Então, primeiro, você precisa olhar para essas três frentes. Quais são essas três frentes? O primeiro, tributação. Outra questão, fator R e a estrutura da empresa. Então, para você ter um bom planejamento tributário e você fazer, você precisa se atentar a esses detalhes. Então, a tributação, você precisa verificar o KENAI cadastrado, o KENAI principal. Fazer ali o cálculo da alíquota real, porque é importante. E isso você deve fazer periodicamente. Não apenas fazer hoje e depois esquecer. Depois, não. Pelo menos a cada 6 meses ou a cada 90 dias, você precisa fazer. Outra questão, você identificou ali a questão do KENAI cadastrado. Sua empresa é do anexo 5, olha para a folha de pagamento. Então, planeja ali o Prolabore, verifica se, às vezes, você reajustar, na maioria das vezes compensa você reajustar o seu Prolabore e você ir para o anexo 3. Outra questão, sempre revise os canais da sua empresa, porque as atividades, às vezes você começou a sua empresa prestando um determinado serviço e no decorrer você foi alterando, foi acrescentando e foi mudando realmente o KENAI principal e você nem se atentou e nem alterou. E às vezes você está pagando mais impostos por causa do KENAI, por causa de você estar com o seu KENAI principal desatualizado. Então é importante você ter também um planejamento de faturamento para que você possa acompanhar e tomar decisão e antes de acontecer a questão da perca de ganhos, porque é importante, igual a gente comentou, né? O KENAI, ele influencia porque cada anexo ele tem a sua alíquota nominal. Então, assim, a alíquota nominal, ela define como você vai chegar na sua alíquota efetiva. Então, é importante você acompanhar os KENAIs da sua empresa para fazer essas devidas atualização. Então, um resumão aqui do que nós falamos até aqui. Primeiro,
você precisa definir o KENAI se você está abrindo uma empresa ou você já está com a empresa aberta. É importante revisar a questão do KENAI, porque a alíquota, a alíquota nominal lá vai te dar um norte, mas você precisa usar aquela forma que eu trouxe aqui para que você possa encontrar a sua alíquota efetiva. A questão do fator R, então ele decide se você entra no anexo 3, porque na maioria das empresas de prestação de serviço, elas já vão começar no anexo 5. Então, a questão do fator R, ele vai ajudar você definir se você fica no anexo 5 ou vem para o anexo 3, que tem uma alíquota nominal menor, uma tributação menor. Então, é importante. E a questão do planejamento tributário, ele é contínuo, porque ele ajuda você a pagar menos impostos. Então, esse é um resumo do que falamos aqui até agora. Eu quero trazer aqui algumas dúvidas que as pessoas, que os prestadores de serviço têm, talvez possa ser a sua dúvida. Qual que é a primeira dúvida? Todo prestador paga a mesma alíquota? Não, tá? Não é todo prestador que paga a mesma alíquota, porque depende do KENAI, depende do anexo, depende do faturamento de cada um, depende o fator R de cada empresa, então são N variáveis. Então, a questão da alíquota, ela vai variar de empresa para empresa, tá bom? O fator R sempre reduz impostos? Ele pode reduzir. Então, quando a folha ela atinge 28% da receita, a empresa ela migra do anexo 5 para o anexo 3. Geralmente sai mais barato, mas é importante fazer um cálculo por completo, entender o valor ali do INSS, da retenção de imposto de renda, para se realmente saber se o que você está pagando de imposto, de retenção, se realmente está compensando ou não você ser anexo 3, tá? Então, por isso que é importante. Outra pergunta é: posso trocar o KENAI só para pagar menos impostos? Não, você não pode apenas trocar o KENAI para pagar menos impostos. O KENAI ele tem que representar ali a sua atividade principal. Então, o que você mais faz, o seu KENAI tem que refletir isso. Então, refletir o serviço que você presta, o produto que você vende, porque o KENAI é que vai definir a sua tributação. Se você mudar o KENAI só para pagar menos impostos, você corre um grande risco e tem uma ciência. A Receita Federal ela pode te autuar em até 5 anos, tá? Então, assim, não fez hoje, acabou. A Receita Federal ela pode te cobrar dentro de 5 anos. Então, por isso que eu te aconselho você ter um bom planejamento tributário para realmente você pagar o menor imposto, né, possível dentro da lei, para que você não tenha nenhum risco. Então, assim, é muito importante você ter essa clareza. E você conhecer o seu enquadramento é o primeiro passo para você pagar só o justo. Então, tem muitos empreendedores que desconhecem realmente qual é o melhor enquadramento, qual é a melhor opção. Então, existe forma de você, prestador de serviço, pagar menos impostos dentro das 4 linhas. Então, assim, com o planejamento tributário, você consegue pagar ali um menor imposto e tomar decisões ali baseadas em número e não apenas em achismo. Então, assim, eu quero ouvir você que já chegou até aqui nesse vídeo. Comenta aqui qual desses pontos você ainda não tinha revisado no seu CNPJ. E já escreve aqui no comentário desse vídeo quais foram, né? Se tiver mais de um, quais foram os pontos que te chamou a atenção e você ainda não tinha se atentado fazer isso na sua empresa. Então, assim, chegamos ao final aqui do nosso vídeo, do nosso conteúdo. Eu quero falar para você, se esse conteúdo ele agregou valor para você, eu quero pedir apenas uma coisa: se inscreve aqui nesse canal, porque sempre eu estou trazendo aqui sobre planejamento tributário, Simples Nacional, organização financeira empresarial, gestão financeira. Então, sempre busco trazer conteúdo aqui semanalmente. Então, você se inscrevendo aqui nesse canal, deixando o seu joinha, ativando aqui o sininho para ser notificado quando nós postar algum vídeo novo aqui nesse canal. É uma forma de você me apoiar para que eu possa cada vez mais estar produzindo um conteúdo de qualidade para você, empreendedor.